Olá, chegou o grande dia. Começa agora a cobertura da TV Câmara Campinas para as eleições 2018. Cerca de 147 milhões de brasileiros são esperados para votar em todo o país para escolher o novo ou a nova presidente do Brasil, além de governadores dos 26 estados e do Distrito Federal. Também serão escolhidos os 1.059 deputados estaduais das assembleias legislativas de todo o Brasil. Os deputados federais que irão ocupar as 513 cadeiras da Câmara em Brasília e 2/3 dos 81 senadores que ficarão os próximos 8 anos no Congresso. A ordem de votação desta eleição sofreu uma pequena alteração em relação ao pleito de 2014 e nós vamos explicar já já. Nesta cobertura especial da TV Câmara Campinas, durante todo o dia, até o anúncio oficial dos resultados, nós vamos o tempo todo conversar com os repórteres que estão na rua trazendo informações sobre tudo o que acontece. Agora, nós vamos ao vivo até o Colégio Eleitoral, a Escola Carlos Gomes, com a repórter Mina Abreu. Bom dia, Mina. Ótima cobertura para nós neste domingo. E, primeiramente, como é que foi o trajeto até a escola no centro da cidade? Pegou muito trânsito e tem muita gente votando aí já? Bom dia, Gabriel. Nós estamos realmente aqui em frente à Escola Estadual Carlos Gomes. O trânsito está tranquilo, nós conseguimos estacionar tranquilamente também. O que acontece às vezes é que alguns carros, Gabriel, para buscar ou para deixar algum eleitor aqui, acaba fazendo uma parada rápida e nesse momento é que o trânsito pode ter algum probleminha em função a isso, mas os motoristas garantem que são paradas rápidas. Essa escola é o maior colégio eleitoral da Zona 33, tem 7.220 eleitores, são 15 sessões. Inclusive você pode observar aqui que tem muita escada e é um colégio eleitoral que tem muitos idosos votantes. Por isso, a escola planejou para aqueles que têm mobilidade reduzida a entrada pelo estacionamento, que é pela Avenida Anchieta, esquina com General Osório. E muitos eleitores, independente da idade, fazem questão de votar. Inclusive, nessa eleição, como você mesmo adiantou, mudou um pouco da ordem. E agora nós vamos conferir durante a semana como deve ser o voto e também quem deve justificar essa votação. Acompanhe. Nessas eleições, Campinas voltou a ser o segundo maior colégio eleitoral do estado. Após 12 anos, a cidade está à frente de Guarulhos em número de eleitores, perdendo apenas para a capital. O eleitorado de Campinas cresceu 5,5% desde as últimas eleições presidenciais em 2014. Dos cerca de 1.200.000 habitantes, 849.127 estão aptos a votar nessas eleições. Além do presidente, serão escolhidos deputados federais, estaduais, 2 senadores e o governador, o que pode levar um tempo a mais na cabine de votação. O que requer um pouco mais de paciência do eleitor nessas eleições. Esse ano, como são 5 cargos, né, é normal demorar um pouquinho mais do que a eleição municipal, por exemplo. Tá? Então, o eleitor de terceira idade tem um pouquinho mais de dificuldade, isso é comum. Por isso que nós do cartório eleitoral de Campinas e São Paulo todo, e eu creio que até nacionalmente, né, o tribunal está deixando essa colinha aqui, ó, é uma cola oficial, né, um santinho oficial. Então, às vezes, até para o eleitor que, por exemplo, tem a sua cola no celular, como ele não vai poder levar o celular para a cabina, a gente já ajuda com ele com essa colinha. Então, a ordem que a gente vai utilizar esse ano é deputado federal, depois deputado estadual, e aí senador a gente tem 2 vagas, né? Então senador primeira vaga, segunda vaga, e aí vem o governador e o presidente. Ainda assim, a Justiça Eleitoral diz que não é preciso ter pressa. Vai no seu tempo, não tem problema. A gente fala da fila porque comparando com o municipal realmente é menos cargo, né? Mas não é nada de outro mundo. Se tiver fila a partir das 5 horas, pode ter ali umas 10, 20 pessoas na fila, mas a gente espera que seja com certeza um processo assim bem tranquilo. Assim. Para o eleitor que não está em seu domicílio eleitoral, é possível justificar o voto. Uma pessoa que justificou, muito provavelmente ela não tinha, por exemplo, ela estava em outro estado, ou então o título dela não é daqui. Uma pessoa que o título dela não é daqui, se ela ainda não transferiu para Campinas, ela não vai poder votar aqui, né? A não ser que no prazo que a gente estabeleceu, foi até dia 23 de agosto, a pessoa pudesse ter feito o seu pedido de transferência temporária, né? Que esse ano a gente permitiu isso até para a votação aqui de outros municípios
São Paulo, ele podia votar até em todos os cargos. Tá? Fora dessas questões, não. Se o título dele não for daqui, ele continua justificando aqui em Campinas, se ele quiser. Se essa pessoa, até o dia 9 de maio, que foi aquele prazo, o final de alistamento, que a gente teve bastante fila, tudo, se a pessoa não regularizou o seu título, o título ainda está cancelado, ele também não vai conseguir votar. Em Campinas, há 2.400 sessões distribuídas entre as 7 zonas eleitorais. Todos os locais de votação da cidade estão aptos a receber a justificativa do voto. O eleitor vai no local de votação, pode ser em qualquer local de votação, né? Ele vai apresentar o seu título, o seu documento com foto e ele vai sinalizar, ele vai falar, olha, eu sou de outra cidade, eu estou impossibilitado de votar lá na cidade, né? Estou aqui a trabalho, me mudei, não transferi meu título ainda para Campinas, e ele vai conseguir votar normalmente, seja a sessão com urnas de justificativa ou não, ele consegue justificar. E é importante reforçar a ordem da votação. A gente tem, inclusive, aqui na porta da escola, a ordem da votação, onde, assim como está na matéria, tem aí primeiro deputado federal, estadual, 2 vagas para senador, governador e presidente. Então, essa aí é a colinha que o eleitor deve levar na hora da votação. Também está falando sobre a boca de urna, o que é proibido. Importante salientar aqui, Gabriel, que nós não temos derrame de santinhos, nós não temos forração. Então, pelo menos nessa escola, as pessoas estão respeitando. Temos também algumas escolas, já informações de nossas fontes, que o Liceu Salesiano também não tem forração. No Dom Barreto Estadual também não. Na escola Aníbal de Freitas, Educap, também são escolas que não registraram forração. Então, pelo menos esse ano, muitas escolas, os candidatos estão respeitando esse momento da eleição. E por aqui começa a chover. A gente vai para uma próxima escola lá no distrito do Ouro Verde e daqui a pouco voltamos com mais informações. Importante, Gabriel, lembrar que agora é hora de tirar o guarda-chuva de casa para sair para votar. Muito bom, viu, Mina? É uma boa notícia que não tem os santinhos, né, aí na escola. E já vou liberar você então, já que você tá na chuva, né, para você não se molhar, para a equipe não se molhar. Então, às 10 horas da manhã, você volta então de um novo colégio eleitoral, viu? Neste ano, então, acho que é bom a gente recapitular. O eleitor, ele escolhe primeiro o deputado federal, que são 4 dígitos. Na sequência, vota para deputado estadual, 5 dígitos, 2 senadores, que são 3 dígitos, 1 governador, 2 dígitos e, por fim, 1 presidente da República. Nos casos de deputado federal e estadual, você, eleitor, pode votar na legenda do partido sem escolher um candidato específico, apertando os 2 dígitos. Quem vota em Campinas, é sempre bom deixar claro, só consegue votar para deputado estadual, federal, governador e senador nos candidatos do estado. Não adianta você estudar a história de um candidato para o Senado do Rio de Janeiro, por exemplo. Quem quiser anular o voto, basta votar em um número inexistente e confirmar. Para votos em branco, há uma tecla específica na urna eletrônica, tá certo? Acho que ficou bem explicado isso daí e já a Mina vai votar às 10 horas da manhã em um outro ponto da cidade, tá bom? A gente vai fazer o seguinte agora, a gente preparou uma reportagem porque as mais de 500 mil urnas eletrônicas que vão ser utilizadas nessas eleições aqui em Campinas passaram por um processo de preparação e auditoria para garantir o direito ao voto. As urnas eletrônicas para as eleições em Campinas começaram a ser preparadas no final de setembro. Na cidade, são 579.154 como essas, distribuídas em 7 zonas eleitorais. Por uma semana, técnicos da Justiça Eleitoral realizaram testes para garantir a segurança dos equipamentos. Os aparelhos foram carregados com o software e os demais dados necessários para o funcionamento durante as eleições. É um processo transparente, quer dizer, conta com a participação de juiz, promotores, pode vir o OAB, os partidos políticos também estão livres para acompanhar esses procedimentos. E é interessante porque a gente, no meio dessa cerimônia, a gente tem outras questões como a auditoria, né, das urnas. Foram buscadas 2 urnas aleatoriamente. A gente fez uma espécie de uma votação aqui na hora, para ver que realmente sai a zerésima, não tem nenhum candidato, sabe? Os votos são computados corretamente
Então isso é importante realmente para garantir a lisura do processo eleitoral. A Justiça Eleitoral mantém uma quantidade de urnas reservas, caso seja necessário a substituição. De qualquer forma, o voto eletrônico, assim, existe uma possibilidade de a gente não usar o voto eletrônico, mas essa seria quando não esgotasse todas as minhas urnas de contingência, as minhas mídias de contingência, quer dizer, desde que começou essa votação, acho muito difícil a gente utilizar a urna de lona. Se por acaso tiver algum problema lá no dia, a gente já está apto a utilizar essas urnas para atender a necessidade ali no momento. Nesta primeira entrada da nossa equipe, você viu a ordem das votações, como está o maior colégio eleitoral, um dos maiores colégios eleitorais de Campinas, e as dicas para votar sem nenhum problema. Vamos fazer uma parada. Daqui a pouco, às 9h30 da manhã, eu volto com outras informações sobre este dia eleitoral. Domingo só começando e a gente vai até os resultados finais. Cobertura das eleições 2018 é na TV Câmara Campinas.